A burocracia dentro de um sistema assim seria mínima, pois a grande maioria das questões sociais seriam decididas quase que automaticamente, baseando-se nas condições técnicas mais eficientes disponíveis no momento. Se pararmos para refletir, a grande maioria dos problemas humanos são de ordem técnica, portanto, sendo solucionadas dentro do território tecnocientífico. A minoria das questões sociais, de ordem puramente ética ou moral, extremamente subjetivas, estas sim, deverão ser resolvidas pela democracia política direta, já cogitada aqui. Tais condições técnicas mais eficientes para a produção de bens e serviços seriam descobertas cientificamente, por meio de todos os interessados no desenvolvimento e utilização do método científico, reunidos em uma instituição social científica a ser criada pelos membros da sociedade própria sociedade. O acesso a esta instituição científica dando-se de forma extremamente democrática e aberta para todos, sendo de fácil acesso o conhecimento científico e técnico necessário para se fazer parte dela. Podemos aventar, quem sabe, algum tipo de teste de conhecimentos mínimos necessários como a única burocracia existente para se fazer parte de seus quadros internos, com direito a voto etc. O funcionamento interno da estrutura de tal instituto seria algo a ser criado democraticamente pela sociedade em geral, tendo sempre em foco o método científico de raciocinar e agir. A democracia direta aventada nesta obra, ainda assim necessitaria de um pilar constitucionalista, que a sustentasse em seus princípios básicos. Tal Constituição, a ser discutida e decidida por toda a sociedade interessada, seria a fonte dos princípios principais a serem buscados pela sociedade. Idealmente, ela deve ser muito enxuta, tendo no máximo de 10 a 20 páginas, para que se torne a menos burocrática e disfuncional possível. Exemplos possíveis desta eventual futura Constituição seriam a Agenda 21 da ONU ou, melhor ainda, a Iniciativa. Desenvolver. 5. Busca pela sustentabilidade ambiental. Como sabemos, o ambiente natural do qual depende vitalmente toda a humanidade é essencial na manutenção da sustentabilidade de qualquer sociedade possível. Ele deve ser preservado e mantido ao máximo para que uma sociedade possa florescer e se tornar sustentável e próspera. A sustentabilidade ecológica ou ambiental de um sistema social eficiente se torna possível pela adoção de critérios macro e microeconômicos estabelecidos levando-se em consideração, como o principal ponto a ser buscado, a maior eficiência técnica fisicamente possível na produção e distribuição dos bens e serviços tidos como necessários pela sociedade. Tais critérios só poderiam ser estabelecidos de forma científica, com base numa visão de sistemas complexos dentro da ciência econômica. No famoso relatório Os Limites do Crescimento, de 1972, do Clube de Roma, previsões feitas levavam a entender que haveria um colapso econômico e social no século XXI. Segundo Graham Turner, da Organização de Pesquisa Científica e Industrial da Commonwealth, CSIRO, na Austrália, que publicou um artigo chamado Uma comparação de Os Limites do Crescimento com 30 anos de realidade, em que ele comparou os últimos 30 anos de dados com os cenários apresentados no livro de 1972. Ele descobriu que as mudanças na produção industrial, produção de alimentos e poluição são todas congruentes com um dos 3 cenários do livro. Em um artigo de 2009 publicado na American Scientist intitulado Revisitando os Limites do Crescimento após o Pico do Petróleo, Hall e Day observaram que os valores previstos pelo modelo de limites para o crescimento e os dados reais para 2008 estão muito próximos. Essas descobertas são consistentes com o estudo CSIRO de 2008, que concluiu: a análise mostra que 30 anos de dados históricos se comparam favoravelmente com características-chave dos limites para o crescimento, cenário de execução padrão, que resulta em colapso do sistema global a meio do século XXI. Em 2011, Hugo Bardi publicou um estudo acadêmico sobre os limites do crescimento, seus métodos e recepção histórica e concluiu que os avisos que recebemos em 1972 tornam-se cada vez mais preocupantes, pois a realidade parece acompanhar de perto as curvas que o cenário gerou. Em 2016, um relatório publicado pelo Grupo Parlamentar de Todos os Partidos do Reino Unido, sobre os limites do crescimento,
concluiu que há evidências inquietantes de que a sociedade ainda está seguindo a execução padrão do estudo original, em que o overshoot leva a um eventual colapso da produção e padrões de vida. O relatório também indica que algumas questões não abordadas totalmente no relatório original de 1972, como a mudança climática, apresentam desafios adicionais para o desenvolvimento humano. O modelo WOD3 é um modelo de dinâmica de sistema para a simulação computacional de interações entre população, crescimento industrial, produção de alimentos e limites nos ecossistemas da Terra. Ele foi originalmente produzido e usado por um estudo do Clube de Roma, que gerou o modelo e o livro Os Limites do Crescimento. Foi baseado totalmente no WOD2, criado pelo engenheiro de computação, cientista de sistemas e professor do MIT, J. Uri Forrester. Ele adicionou novos recursos ao modelo WOD2, de Forrester. A pandemia iniciada no final de 2019, causada pelo coronavírus, demonstra mais um efeito cumulativo da destruição ambiental. Ela é apenas o ápice de um crescente aumento da circulação de vírus epidêmicos, iniciado com as epidemias de H1N1 e de gripe aviária. O modelo capitalista tem demonstrado estar contribuindo enormemente para o aparecimento de epidemias e pandemias, ao destruir o ambiente dos animais silvestres, o que leva a um contato cada vez maior entre as populações humanas das cidades e animais e vírus antes praticamente isolados no meio da selva. O enorme consumo de carne leva também ao surgimento de tais vírus mortais, como é o caso da vaca louca e gripe aviária, surgidas da criação industrial de rebanhos gigantescos para alimentação humana. Se continuarmos neste mesmo caminho básico dentro do atual modelo econômico, a tendência será o surgimento cada vez mais frequente de epidemias e pandemias extremamente mortais aos seres humanos. Esta epidemia também demonstrou claramente o poder enorme da ciência moderna, ao produzir em tempo recorde vacinas de alto desempenho, além de escancarar a enorme incompetência da política atual para administrar este problema global de forma eficiente. 6. Uso de modelagem econômica sistêmica. Valor. Quando algo que seja útil para a vida é produzido naturalmente ou por meios humanos, nasce o valor, que é embutido automaticamente no produto criado. O valor final do produto é formado por duas variáveis, valor de uso e valor de troca. O valor de uso é determinado pelo simples fato de o produto ser útil para alguém, não importa quem ou quantos achem útil, nem o nível da utilidade para cada um. O valor de uso é, portanto, de classificação muito complicada e subjetiva, pois é produzido de forma muito dispersa pela população, por meio da existência do pensamento individual que, em última análise, é moldado pelos valores sociais e culturais originados do próprio modelo econômico adotado, em interação com os genes. Quanto ao valor de troca, é resultante da quantidade total de energia necessária para se produzir determinado bem ou serviço. Quanto mais energia é utilizada no processo de fabricação, maior será o valor de troca de um produto ou serviço, bem como mais escasso ele será e vice-versa. Ou seja, quanto menos energia gastasse para se conseguir algo, mais fácil será consegui-lo, tornando-se também mais acessível, ou seja, menos escasso e, consequentemente, menos valorado. Tanto o produtor como o consumidor calculam a quantidade de energia utilizada na construção de um produto. O primeiro de forma mais direta e objetiva, contabilizando detalhadamente os recursos que utilizou para produzir, sejam eles materiais ou humanos. Já o segundo, geralmente intui de forma subjetiva esta quantidade, ao perceber o nível de escassez verificável na sociedade, por meio da dificuldade ou não de acesso a um determinado bem ou serviço. O preço, por sua vez, é o valor final expresso monetariamente, de forma quantificável, no momento da troca, materializado e concretizado por meio da transferência de dinheiro ou de créditos, ao serem avaliados os valores de uso e de troca. Uma outra forma de se expressar numericamente, de maneira tabulável, o valor de algo, é pela quantificação direta do valor de troca em quantidades de energia utilizadas na produção do produto final, calculadas em joules, J. Seria um meio mais objetivo a ser utilizado como parâmetro para a avaliação do valor final calculável para algo,
já que o valor monetário precificado monetariamente é impreciso para representar a quantidade final de energia utilizada, ao não conseguir representar objetivamente toda a energia envolvida no processo da produção. Este preço energético poderia ser expresso em valores por meio de créditos de energia calculáveis, sendo estes créditos lastreados na quantidade geral de energia disponível para utilização social, não em ouro ou dívida, como feito até hoje. Esta forma de determinarmos o valor numérico de um produto foi sugerida inicialmente pelo movimento tecnocrata da década de 1930, com a utilização de um cálculo energético, contabilizando-se a energia utilizada na manutenção de todo o sistema econômico. Tal crédito de energia seria utilizado como meio de troca, assim como o dinheiro e o crédito são usados hoje em dia. Este tipo de cálculo do valor de troca, diretamente em unidades de energia, dispensando a sua conversão subjetiva em valores monetários, preços, sempre foi muito difícil de ser feito até o surgimento dos computadores eletrônicos e das tecnologias modernas de comunicação e sensores. Porém, atualmente, com toda a tecnologia existente, já podemos realizar de maneira eficiente este controle bem mais preciso da energia necessária para movimentar a sociedade. Karl Marx propôs a quantidade de trabalho humano como sendo a origem do valor objetivo de um produto, seu valor de troca, onde o trabalho humano seria o ponto de referência apropriado para igualar as vontades subjetivas, valores de uso, de modo a serem quantificáveis de alguma forma. E também sugeriu a utilização de unidades de tempo para se fazer o seu cálculo com maior eficiência. Porém, Marx, como todos nós, era produto de seu tempo. Quando desenvolveu toda a sua teoria, ainda não existia a concepção de uma teoria de sistemas complexos dentro da ciência moderna, bem como um entendimento mais aprofundado da relação entre energia, matéria e informação, existente hoje. Partindo do fato conhecido, em termos físicos, de que trabalho é a quantidade de energia gasta para se produzir movimento, energia esta resultante da força gerada na conversão de um tipo de energia em outro, podemos afirmar cientificamente que os recursos, produtos e serviços necessários para manter uma sociedade são resultado não só do trabalho, ou energia, utilizado pelo corpo humano para produzir movimento muscular ou processamento cerebral, mas também utilizado pelas máquinas, pelas plantas, por outros animais, pelo sol, etc. Sendo assim, a melhor base para o cálculo econômico é a quantidade de energia utilizada em todo o processo de produção e não somente o gasto por mão de obra humana. Levando-se isto em conta, diferente do que Marx argumentou, não é a diminuição da quantidade de trabalho humano em si que desvaloriza bens e serviços, levando a uma queda constante da lucratividade capitalista, ou a substituição de capital variável por capital fixo, em termos marxistas. Mas sim o fato de que a crescente automação dos trabalhos e a utilização de tecnologias cada vez mais eficientes tecnicamente, fenômeno conhecido como efemerização, onde cada vez menos energia é necessária para se produzir as coisas, gera crescente abundância e a consequente desvalorização das mercadorias pela facilitação do acesso aos bens disponíveis. Outra questão que torna o cálculo energético mais apropriado é o fato de que, baseando-se na energia geral utilizada para a manutenção da sociedade, pode-se ter um controle muito mais eficiente do impacto ambiental causado pelo sistema social, já que quanto maior o uso de energia para manter o sistema, maior será o impacto ecológico negativo nos biomas da Terra. Sendo a utilização mais eficiente possível da energia disponível uma meta essencial a ser alcançada por qualquer sociedade ou sistema complexo. Como o que queremos é também uma sustentabilidade ambiental, necessário faz-se acompanhar de perto o gasto energético e tentar mantê-lo dentro do mínimo possível fisicamente necessário para se alcançar os objetivos sociais. O compartilhamento de ideias, de bens e de serviços também impacta diretamente no uso mais eficiente de energia, por ser necessária uma menor quantidade de coisas para satisfazer as necessidades de uma quantidade maior de pessoas, além de que novas ideias levam ao desenvolvimento de técnicas cada vez mais eficientes para o consumo de energia. O compartilhamento interno de recursos e informação produz, portanto, um efeito altamente sinergético em todo o sistema. Assim,
tendo em conta que o nível de escassez ou abundância de um produto é originado da quantidade de unidades produzidas e produzíveis, sendo que esta quantidade é delimitada pela eficiência energética da tecnologia utilizada no processo e do nível de compartilhamento dos bens e da informação existentes na sociedade e que, quanto maior a acessibilidade do produto, ou seja, quanto mais abundante for, menor será seu valor de troca, podemos inferir a existência da seguinte lei socioeconômica. A quantidade de produtos aumenta e os seus valores diminuem, proporcionalmente ao aumento da utilização da automação e da eficiência tecnológica em sua produção e vice-versa. Fazendo-se aqui a ligação entre esta lei socioeconômica, sugerida acima, e a teoria dos sistemas complexos, podemos ver que se encaixam perfeitamente no sentido de que a entropia do sistema, ou seja, a desordem ocorrida pela perca energética no momento da conversão de energia em trabalho influencia diretamente na determinação da existência de abundância ou escassez em uma sociedade, além de no valor daquilo que é produzido. Sendo que, quanto maior o nível de entropia dentro do sistema social, automaticamente maior será a escassez interna de recursos e, consequentemente, maior será o valor de troca e, portanto, o preço das coisas. Sendo que, claramente, o menor preço ou menor quantidade de créditos necessários é o ideal a ser buscado dentro da economia, se o que queremos é a abundância e o bem-estar generalizado dentro da sociedade. Portanto, a melhoria constante da eficiência energética no momento da geração do trabalho, deve sempre ser o objetivo, para que, assim, se perca o mínimo de energia possível no processo entrópico da conversão energética dentro do sistema socioeconômico. Big Data e Inteligência Artificial. Por serem de difícil mensuração, os componentes do valor de uso e valor de troca, sempre foram um problema na alocação eficiente e sustentável dos recursos, tendo sido considerado o preço em valores monetários, dinheiro, a forma mais eficiente de estímulo até então. Porém, na última década o crescimento do que é conhecido como Big Data, dentro da área de tecnologia da informação, aliada às ferramentas desenvolvidas no paradigma da inteligência artificial, tem tornado factível um cálculo racional e objetivo da estimativa do valor das coisas, tanto em relação ao valor de uso quanto ao valor de troca, de forma muito mais eficiente, de fato, muito mais útil do que antes do surgimento e da união destas tecnologias. Isto pode viabilizar a existência de uma economia planejada cientificamente, muito mais racional e eficiente na alocação dos recursos do que a economia de livre mercado capitalista atualmente existente. Big Data é um campo que trata das maneiras de analisar e extrair sistematicamente informações de forma a lidar com conjuntos de dados que são muito grandes ou complexos para serem tratados por software de aplicativo de processamento de dados tradicional. Dados com muitos campos oferecem maior poder estatístico e maior complexidade, podendo levar a uma maior taxa de descoberta falsa se utilizados os métodos computacionais errados. Grandes desafios na análise de grandes quantidades de dados incluem captura de dados, armazenamento de dados, análise de dados, busca, compartilhamento, transferência, visualização, consulta, atualização, privacidade de informações e fonte de dados. O uso atual do termo Big Data tende a se referir ao uso de analítica preditiva, analítica de comportamento do usuário ou certos outros métodos de análise de dados avançados que extraem valor e raramente para uma quantidade limitada de conjuntos de dados. A análise de enormes conjuntos de dados pode encontrar novas correlações para detectar tendências, prevenir doenças, combater o crime e assim por diante. O tamanho e o número de conjuntos de dados disponíveis aumentaram rapidamente à medida que os dados são coletados por novas tecnologias, como dispositivos móveis, mais baratos e numerosos, com sensores de informação na internet das coisas, antena, sensoriamento remoto, logs de software, câmeras, microfones, identificação por radiofrequência leitores, RID, e redes de sensores sem fio. A capacidade tecnológica per capita mundial de armazenar informações praticamente dobrou a cada 40 meses desde os anos 1980. O volume global de dados cresceu exponencialmente de 4,4 zetabits para 44 zetabits entre 2013 e 2020. Em 2025, o IDC prevê que haverá 163 zetabits de dados.
Esta quantidade gigantesca de dados é algo muito útil se for possível minerá-lo corretamente e eficientemente, principalmente no que concerne à descoberta de tendências sociais e na alocação de recursos, levando-se em conta o tema deste livro. Porém, os sistemas de gerenciamento de banco de dados relacional e os pacotes de software estatísticos tradicionalmente usados para visualizar dados costumam ter dificuldade em processar e analisar o Big Data. O processamento e a análise de Big Data podem exigir software maciçamente paralelo rodando em dezenas, centenas ou mesmo milhares de servidores. Por isto, para se digerir tais montanhas de dados de forma eficiente e em tempo hábil, é indispensável a utilização de computação maciça de supercomputadores e de softwares de inteligência artificial. A inteligência artificial, é a inteligência, percepção, síntese e inferência de informações, demonstrada por máquinas, em oposição à inteligência exibida por animais e humanos. Tarefas nas quais inteligência artificial pode ser aplicada incluem reconhecimento de fala, visão computacional, tradução entre idiomas naturais, bem como outros mapeamentos de entradas. Define-se inteligência artificial como a teoria e o desenvolvimento de sistemas computacionais capazes de executar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como percepção visual, reconhecimento de fala, tomada de decisão e tradução entre idiomas. Os aplicativos de inteligência artificial incluem mecanismos avançados de pesquisa na web, por exemplo, Google, sistemas de recomendação, usados pelo YouTube, Amazon e Netflix, compreensão da fala humana, como Siri e Alexa, carros autônomos, por exemplo, Tesla, tomada de decisão automatizada e competir no mais alto nível em sistemas de jogos estratégicos, como xadrez e Go. À medida que as máquinas se tornam cada vez mais capazes, as tarefas consideradas como exigindo inteligência são frequentemente removidas da definição de inteligência artificial, um fenômeno conhecido como efeito inteligência artificial. Por exemplo, o reconhecimento ótico de caracteres é frequentemente excluído de coisas consideradas como inteligência artificial, tendo se tornado uma tecnologia de rotina. A inteligência artificial foi fundada como uma disciplina acadêmica em 1956, e desde então, experimentou várias ondas de otimismo, seguidas de decepção e perca de financiamento, conhecida como inverno de inteligência artificial, seguido por novas abordagens, sucesso e financiamento renovado. A pesquisa de inteligência artificial tentou e descartou muitas abordagens diferentes desde a sua fundação, incluindo simulação do cérebro, modelagem da solução de problemas humanos, lógica formal, grandes bancos de dados de conhecimento e imitação do comportamento animal. Nas primeiras décadas do século XXI, o aprendizado de máquina altamente matemático-estatístico dominou o campo e esta técnica provou ser altamente bem-sucedida, ajudando a resolver muitos problemas desafiadores na indústria e na academia. Os vários subcampos da pesquisa de inteligência artificial estão centrados em objetivos específicos e no uso de ferramentas específicas. Os objetivos tradicionais da pesquisa de inteligência artificial incluem raciocínio, representação de conhecimento, planejamento, aprendizado, processamento de linguagem natural, percepção e a capacidade de mover e manipular objetos. A inteligência geral, a capacidade de resolver um problema arbitrário, está entre os objetivos de longo prazo do campo. Para resolver esses problemas, os pesquisadores de inteligência artificial adaptaram e integraram uma ampla gama de técnicas de resolução de problemas, incluindo busca e otimização matemática, lógica formal, redes neurais artificiais e métodos baseados em estatística, probabilidade e economia. A inteligência artificial também se baseia na ciência da computação, psicologia, linguística, filosofia e muitos outros campos. O campo foi fundado na suposição de que a inteligência humana pode ser descrita com tanta precisão que uma máquina pode ser feita para simulá-la. Isso levantou argumentos filosóficos sobre a mente e as consequências éticas da criação de seres artificiais dotados de inteligência semelhante à humana. Essas questões já foram exploradas pelo mito, ficção e filosofia desde a antiguidade. Cientistas da computação e filósofos sugeriram desde então que a inteligência artificial pode se tornar um risco existencial para a humanidade se suas capacidades racionais não forem direcionadas para objetivos benéficos.
As redes neurais foram inspiradas na arquitetura dos neuroníons do cérebro humano. Um simples neurônio N aceita a entrada de outros neuroníons, cada um dos quais, quando ativado, ou disparado, lança um voto ponderado a favor ou contra se o próprio neurônio N deve ser ativado. O aprendizado requer um algoritmo para ajustar esses pesos com base nos dados de treinamento, um algoritmo simples, apelidado de disparar juntos, conectar juntos, é aumentar o peso entre dois neuroníons conectados quando a ativação de um aciona a ativação bem-sucedida de outro. Os neuroníons têm um espectro contínuo de ativação. Além disso, os neuroníons podem processar entradas de maneira não linear, em vez de pesar votos diretos. As redes neurais modernas modelam relações complexas entre entradas e saídas e encontram padrões nos dados. Eles podem aprender funções contínuas e até operações lógicas digitais. As redes neurais podem ser vistas como um tipo de otimização matemática. Elas executam gradiente descendente em uma topologia multidimensional que foi criada pelo treinamento da rede. A técnica de treinamento mais comum é o algoritmo de retropropagação. Outras técnicas de aprendizado para redes neurais são o aprendizado Hebbian, disparar juntos, conectar juntos, GMDH ou aprendizado competitivo. As principais categorias de rede são redes neurais acíclicas ou feed-forward, onde o sinal passa em apenas uma direção, e redes neurais recorrentes, que permitem feedback e memórias de curto prazo de eventos de entrada anteriores. Entre as redes feed-forward mais populares estão perceptrons e redes de base radial. Aprendizado profundo usa várias camadas de neuroníons entre as entradas e saídas da rede. As várias camadas podem extrair progressivamente recursos de nível superior da entrada bruta. Por exemplo, no processamento de imagens, as camadas inferiores podem identificar arestas, enquanto as camadas superiores podem identificar os conceitos relevantes para um ser humano, como dígitos, letras ou rostos. O aprendizado profundo melhorou drasticamente o desempenho de programas em muitos subcampos importantes da inteligência artificial, incluindo visão computacional, reconhecimento de fala, classificação de imagens e outros. O aprendizado profundo geralmente usa redes neurais convolucionais para muitas ou todas as suas camadas. Em uma camada convolucional, cada neurônio recebe entrada apenas de uma área restrita da camada anterior chamada de campo receptivo do neurônio. Isso pode reduzir substancialmente o número de conexões ponderadas entre os neuroníons, e cria uma hierarquia semelhante à organização do córtex visual animal. Em uma rede neural recorrente, RNN, o sinal se propagará por uma camada mais de uma vez, assim, um RNN é um exemplo de aprendizado profundo. RNNs podem ser treinados por gradiente descendente, no entanto gradientes de longo prazo que são retropropagados podem desaparecer, isto é, eles podem tender a zero, ou explodir, isto é, eles podem tender a infinito, conhecido como problema do gradiente de fuga. A técnica de memória de longo prazo, LSTM, pode evitar isso na maioria dos casos. Metas econômicas a serem buscadas. No livro Movimentos Zeitgeist Definido, podemos encontrar toda uma formulação de variáveis econômicas importantes e fórmulas matemáticas básicas sobre as quais poderíamos vir a trabalhar com o objetivo de refiná-las. Em seu capítulo chamado Fatores Econômicos Reais, são delineados vários dos parâmetros macro e microeconômicos essenciais para o funcionamento de um sistema socioeconômico sustentável, que seja de fato tecnicamente eficiente. A equipe do Movimento Zeitgeist efetuou um excelente trabalho de análise e formulação de soluções para o contexto aqui analisado. Abaixo, alguns excertos do texto do livro referente a este tema. 1. Eficiência industrial otimizada, busca ativa da abundância pós-escassez. 2. Manter otimizado o equilíbrio ecológico, cultural e a sustentabilidade. 3. Libertação deliberada da humanidade de trabalhos monótonos e perigosos. 4. Facilitar a adaptação sistêmica ativa a variáveis emergentes. 1. Eficiência industrial otimizada, busca ativa da abundância pós-escassez. Ao contrário do atual mandato econômico, voltado à manutenção da ineficiência pelo bem da circulação monetária, crescimento econômico e preservação do poder,
Este objetivo visa otimizar, tanto técnica quanto estruturalmente, todos os processos industriais para trabalhar e criar o que poderia ser denominado uma abundância pós-escassez. Em suma, uma abundância pós-escassez é um estado idealizado que elimina a escassez de um determinado recurso ou processo, geralmente por meio de uma eficiência otimizada em relação ao design de produção e uso estratégico. Desnecessário dizer que a ideia de alcançar a pós-escassez universal, o que significa uma quantidade abundante de tudo para todos, é legitimamente uma impossibilidade, mesmo nas visões mais otimistas. Portanto, este termo, como usado aqui, realmente destaca um ponto de foco. Exemplos comuns de realidades pós-escassez atuais, que foram abordados em profundidade em um ensaio anterior, incluem a capacidade, estatisticamente comprovada, de gerar uma abundância de nutrição para a população mundial, uma abundância de energia para uso humano responsável, uma abundância de domicílios para abrigar, com alto nível de qualidade, cada família na Terra, junto com uma abundância de bens, tanto com base nas necessidades, ou seja, ferramentas, como com base em desejos razoáveis. Itens de luxo com características especiais, para permitir uma qualidade de vida, em constante e crescente melhoria, desconhecida hoje por provavelmente 99% da humanidade. Estas e muitas outras possibilidades têm sido comprovadas como realidades estatísticas, para a população atual da Terra e além, realizadas através do que R. Buckminster Fuller gestualmente chamou de «revolução da ciência do design», ou redesign da nossa infraestrutura social para permitir esta nova e profunda eficiência. É desnecessário dizer que este redesign social sugere uma ruptura radical com as normas sociais atuais e tradições estabelecidas, incluindo a própria natureza da nossa estrutura socioeconômica governamental, em si. 2. Manter otimizado o equilíbrio ecológico e a sustentabilidade. A manutenção da sustentabilidade ambiental é de importância óbvia dado que a espécie humana não é independente de seu habitat e é estritamente sustentada por ele. Na verdade, a própria evolução revela que nós somos, na verdade, gerados a partir do habitat, expressando ainda mais profundamente a conexão simbiótica, sinérgica. Qualquer perturbação negativa desses sistemas ecológicos interconectados irá provavelmente resultar em distúrbios negativos proporcionais de nosso bem-estar ao longo do tempo. Portanto, certificar-se de que o sistema econômico sendo praticado tem um respeito estrutural e inerente por essas ordens naturais é fundamental para a saúde pública e a sustentabilidade a longo prazo. Esse aspecto por si só é, de fato, um indicador da própria validade prática de um sistema econômico como uma estrutura de suporte da vida. Vale reiterar que o atual modelo de economia de mercado não mantém, literalmente, nenhum reconhecimento estrutural destas leis de ordem natural. O mercado simplesmente presume que esse equilíbrio será mantido através de mecanismos corretamente apontados como metafísicos, relacionados somente à dinâmica do mercado monetário, uma suposição falsa. 3. Libertação deliberada da humanidade do trabalho monótono, perigoso e desrespeitoso. Como foi descrito em detalhes técnicos no ensaio anterior com respeito à tendência poderosa e orientada à efemerização, do que é chamado de mecanização, significando a aplicação de máquinas, substituindo papéis de trabalho normalmente feitos pelos seres humanos, a necessidade de esforços humanos, do sofrimento em ocupações monótonas, irrelevantes ou perigosas se tornou cada vez menor. Esta nova realidade técnica também criou tendências que antes eram inimagináveis, como o fato de que a aplicação de automação tem provado agora ser mais eficiente que o trabalho humano, tornando a tradição persistente de ganhar a vida uma convenção social cada vez mais irresponsável, uma vez que nós agora podemos fazer mais com menos pessoas, em praticamente todos os setores. Da mesma forma, também é importante considerar o padrão de emprego humano ao longo do tempo geracional, reconhecendo que o prejuízo social vigente do desemprego é inteiramente uma manifestação da aplicação da tecnologia ao trabalho. O grande mito do século XX, propagado por economistas do mercado, é que a tecnologia cria empregos na mesma proporção que os trabalhos são eliminados por ela. Isto está provado agora como estatisticamente incorreto, já que o aumento exponencial na tecnologia da informação e sua tradução em eficiência das máquinas sempre avançando prova a falácia desta observação, que uma vez pareceu verdadeira.
Hoje, a crise do trabalho do século XXI não mostra nenhum sinal de se acalmar e só vai encontrar solução através de uma reestruturação dos métodos de trabalho industrial, alterando dramaticamente a tradição de trabalhar para viver. 4. Facilitar a adaptação sistêmica ativa a variáveis emergentes. Enquanto esse objetivo pode parecer mais abstrato do que as metas anteriores, reconhecer a realidade emergente da evolução intelectual e industrial é fundamental. Devemos, estruturalmente, permitir a adaptação. O auge intelectual agregado do conhecimento humano é, como as tendências mostram atualmente, sempre será incompleto. Muitas práticas que poderiam ser consideradas sustentáveis, ou de acordo com a saúde pública hoje, podem muito bem vir a ser descobertas como sendo prejudiciais em um sentido relativo ou absoluto, no futuro. Um exemplo seriam as décadas passadas de combustão do petróleo. Enquanto poucas retroações negativas foram encontradas durante o seu uso inicial, hoje há um forte impulso para superar o uso de energia de hidrocarbonetos, devido às consequências crescentes resultantes de seu emprego como a principal fonte de energia para a sociedade, especialmente tendo em conta o estado atual de alternativas mais limpas e mais abundantes. Portanto, o sistema industrial e econômico deve ser dinamicamente atualizável, possibilitando a rápida correção de erros e melhoria conforme o progresso se desenrola. Mais uma vez, este tipo de flexibilidade está atualmente em falta na economia de mercado de hoje, uma vez que tais mudanças frequentemente têm um efeito desestabilizador na rentabilidade das indústrias relacionadas. A mudança, em geral, é extremamente lenta no período moderno. A este respeito, devido à paralisia que se origina da preservação da distribuição do mercado e poder de grupos. Pode ser bem argumentado que o progresso é muitas vezes prejudicial aos esquemas existentes de lucros. Fatores macroeconômicos a serem buscados. Na teoria econômica tradicional, baseada no mercado, a macroeconomia trata das influências e políticas mais amplas que afetam, em parte, a dinâmica e os resultados prováveis da condição microeconômica. Isso geralmente refere-se a medidas de crescimento, níveis de emprego, taxas de juros, dívidas nacionais, moedas e afins. No contexto de uma socioeconomia eficiente e sustentável, também podemos estabelecer componentes econômicos que poderiam ser categoricamente pensados da mesma forma, mas desta vez isso tem a ver com as pressões de gerenciamento de maior ordem do mundo físico, diretamente, junto com a forma como estes princípios físicos se relacionam com as ações mais microeconômicas, de boa produção, design, distribuição e afins. Em outras palavras, é uma estrutura de regulagem abrangente, apoiada pela ciência essencialmente física, para garantir que a verdadeira eficiência econômica seja mantida e aperfeiçoada. No núcleo da abordagem macroeconômica, e, por extensão, microeconômica, repousa o próprio método do pensamento e análise. Este é o método científico. Frequentemente é dito que nada na ciência pode ser provado, só refutado. Esta é a beleza do método, já que o seu ceticismo inerente de suas próprias conclusões, se não for inibido por vieses humanos, pode assegurar progressos e ajustes contínuos. A ciência dá um veículo para chegar a conclusões, não as produz, e é nesta lógica, baseada em sistemas, que todas as decisões econômicas devem ser orientadas considerando ambas, possibilidades e restrições. Inerente ao método científico no âmbito da política macroeconômica, estão o que poderíamos considerar reconhecimentos que abrangem toda a Terra. Esses componentes têm a ver, essencialmente, com o seguinte: 1. Gestão global de recursos. 2. Avaliação global de demanda. 3. Protocolos globais de produção e distribuição. Esses três fatores são considerados macroeconômicos, pois incorporam considerações centrais, quase universais, independentemente do que uma dada produção implica especificamente ou onde ela está no planeta. Deve também ser reconhecido imediatamente que o conceito de uma economia nacional não é mais viável nesta perspectiva nem nunca foi, na verdade, tecnicamente falando. 1. Gestão global de recursos. A gestão global de recursos é o processo de acompanhamento do uso dos recursos e, portanto, trabalha para prever e evitar a escassez e outros problemas.
Com efeito, não é diferente da lógica subjacente em sistemas de inventário mais comuns que podemos encontrar na arena comercial hoje. No entanto, este sistema tem a ver primariamente com o rastreamento da taxa de geração natural para manter o equilíbrio dinâmico. Todos os recursos naturais conhecidos, seja madeira, minério de cobre, água, óleo, etc., têm as suas próprias taxas de regeneração natural, se houver. Em certos casos, como para metais ou minerais, as taxas de regeneração são de tão larga escala que seria mais apropriado simplesmente assumir de imediato uma fonte finita. No geral, o processo começaria com um levantamento completo dos recursos da Terra, em qualquer grau tecnicamente possível, acompanhado em tempo real, em qualquer grau tecnicamente possível. O catálogo de recursos componentes monitorados incluiria todas as formas, desde recursos bióticos, como árvores, até recursos abióticos, como minérios de ferro e assim por diante. Poluição e outros distúrbios ecológicos da integridade dos recursos também seriam contabilizados. Embora essa abordagem totalmente sistêmica para esta contabilização e rastreamento de recursos em toda a Terra possa parecer uma tarefa difícil, na verdade é muito viável nos dias atuais, com tais tecnologias já sendo empregadas pelas respectivas indústrias, no ambiente corporativo. 2. Avaliação global de demanda. A avaliação global de demanda é o processo de atender às demandas da população humana. Em suma, este processo poderia ser dividido em uma série de pesquisas regionais, juntamente com o lançamento de publicações que informem o público a respeito de novos projetos possíveis, no consumo ou produção industrial. Enquanto a atual prática cultural, que consiste em publicidade pública por empresas que buscam o lucro, muitas vezes impondo valores orientados a status vaidade sobre a população, em muitos aspectos, em vez de servir para ajudá-los com necessidades existentes, o processo de engajamento lidaria explicitamente com a criação da consciência das novas possibilidades técnicas que forem surgindo, além de permitir o consenso público para decidir o que é de interesse produzir e o que não é. Isto poderia ser chamado de um mercado. De muitas maneiras, ele também pode ser considerado o mecanismo de governança da sociedade em si, uma vez que este tipo de interação social para tomada de decisão não tem de ser restrito ao mero design e produção de produtos. Afinal, o núcleo de qualquer sociedade são realmente os mecanismos técnicos que permitem a ordem, bem-estar e qualidade de vida. Muitas vezes esquecemos qual realmente é a finalidade de um governo, nos dias de hoje. Na sua essência, é um meio de auxiliar a organização econômica para melhorar a vida, aliviar o estresse e criar segurança. O problema é que o governo hoje tem, necessariamente, se transformado em um sistema essencialmente de corrupção organizada e de protecionismo tipo máfia, ao invés de um facilitador de suporte de vida. Nesta nova abordagem, um sistema puramente técnico interativo é estabelecido, o qual trabalha, em atitude, de forma semelhante a como a noção de democracia direta tem sido proposta para funcionar nos dias de hoje, onde os processos de tomada de decisão envolvem a participação do grupo de forma direta, objetivo por objetivo. Com o aumento exponencial do poder de cálculo baseado em computador, este tipo de pensamento social agregado é agora possível. Os detalhes desse sistema interativo, juntamente com uma expansão de um conceito integral denominado design automatizado, ou os sistemas baseados em cálculo de utilidade, neste contexto, o sistema sendo um produto em questão, serão abordados em um ensaio seguinte. No entanto, deixe-se afirmado que todos os projetos têm uma lógica interna para aquilo que funciona, o que é sustentável e o que reduz retroações negativas, ou problemas. É esta nova base de comparação referencial técnica que orienta o processo de design industrial. Agora, uma nota final que vale a pena mencionar de passagem, é que na economia de mercado atual, o processo de avaliação de demanda é orquestrado de forma profundamente acidental via o que é tradicionalmente chamado de mecanismo de preços. Muitos, em escolas econômicas tradicionais, chegam a argumentar que a variabilidade dinâmica de interesses humanos torna tecnicamente impossível calcular essa demanda sem um mecanismo de preços. Enquanto isso pode ter sido em parte verdadeiro no início do século XX, quando foram feitas essas afirmações,
A época de cálculos avançados de computador, juntamente com modernas tecnologias de detecção e rastreamento, removeram essa barreira de complexidade. 3. Protocolos globais de A. Produção e B. Distribuição. Protocolos globais de produção e distribuição abordam o raciocínio pelo qual o sistema industrial global pode ser instalado, no contexto da infraestrutura da superfície da Terra. Esta simples noção tem a ver com o local onde estas instalações estão localizadas e por quê. Um fator econômico básico a considerar aqui é o que chamaremos de estratégia de proximidade. No sistema atual, a orientação à propriedade força as instalações de produção e distribuição a ser espalhadas e bastante aleatórias em sua localização. O advento da globalização e a busca constante pela eficiência de custos pelas corporações, via mão de obra e recursos baratos, cria uma enorme ineficiência e desperdício, para não mencionar uma base para a exploração desumana do trabalho e outros problemas. A organização de processos industriais globais deve ser baseada em otimizar a eficiência em todos os momentos, criando uma rede de instalações logicamente baseada em fatores relacionados com o propósito de tais instalações. Isto é realmente simples de considerar uma vez que as variáveis relacionadas podem ser quantificadas em importância com bastante facilidade. Uma vez que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta, associado com a capacidade técnica moderna para produzir muitos produtos sem a necessidade de condições regionais, por exemplo, sistemas avançados fechados de produção de alimentos, uma preocupação central para reduzir a energia e o desperdício é a produção local, tanto quanto possível. Terceira, protocolos globais de produção. A melhor maneira de expressar isso é fornecer um exemplo específico através do qual variações podem encontrar um contexto comum. Vamos usar o exemplo da indústria têxtil, especificamente a fabricação de roupas. Hoje, 98% das roupas usadas pelos norte-americanos são importadas, principalmente da China. 780 A maioria das roupas ainda são feitas de algodão. De onde é que a China gosta de obter boa grande quantidade de seu algodão? Estados Unidos. Então, hoje, os Estados Unidos produzem uma mercadoria crua central para a indústria têxtil, a embarcam para a China para fazer as roupas, apenas para tê-los enviados de volta aos Estados Unidos quando terminam. Podemos usar a imaginação com respeito aos milhões de barris de petróleo desperdiçados apenas neste movimento de materiais, ao longo do tempo, quando tal colheita e produção poderiam muito facilmente ser locais. Mais uma vez, este é um produto de mecanismos econômicos internos da economia de mercado, que não levam em conta os verdadeiros relacionamentos econômicos da Terra, que exigem eficiência física e redução de resíduos, não a eficiência financeira e uma redução de custos monetários. Esta é uma clara desconexão. 3b. Protocolos globais de distribuição. A mesma lógica se aplica à base de distribuição de pós-produção. Uma vez que os produtos são criados, eles devem ser disponibilizados a nível regional da maneira mais eficiente possível, com base na demanda e proximidade. Uma vez estabelecida por necessidades regionais, a distribuição tem três componentes básicos. 3b1. Localização das instalações. 3b2. Método de acesso. 3b3. Rastreamento, feedback. 3b1. Localização das instalações. A localização das instalações é baseada na proximidade lógica de uma concentração de população. Isto é melhor exemplificado com a prática atual de, geralmente, colocar mercearias em pontos de conveniência média, próximos de uma comunidade, embora mesmo esta estratégia seja muitas vezes comprometida pela lógica inerente do mercado. No entanto, outros fatores tecnológicos poderiam ser considerados para facilitar a circulação de mercadorias e reduzir o desperdício, junto com o acesso mais conveniente. Enquanto as instalações locais, contendo as mercadorias mais comumente necessárias, podem existir nas proximidades em torno de uma comunidade, sistemas de entrega, tais como estruturas de tubos pneumáticos automáticos, para produtos de médio porte, poderiam ser instalados em casas da mesma maneira que o encanamento é construído em uma casa hoje. Outras variações poderiam incluir sistemas de acesso com base nas necessidades específicas, regionais,
como no caso de atividades recreativas. Facilidades de acesso podem ser colocadas no local para vários interesses, tais como recursos para esportes, fornecendo equipamentos necessários no momento e local de utilização. 3b2 Método de acesso. O método de acesso é melhor descrito como um sistema compartilhado de biblioteca. Isso não quer dizer que todos os itens recuperados devem ser devolvidos a estas facilidades de acesso, mas sim mostrar que eles podem ser, se for conveniente. É, certamente, uma prática bem-vinda, uma vez que este processo de compartilhamento é um elemento facilitador poderoso, tanto de eficiência na preservação como de eficiência no acesso público. Em outras palavras, menos produtos são necessários para atender os interesses da maior parte da população, por meio de sistemas de compartilhamento, em comparação com o sistema de propriedade universal 1 hora e 1 minuto praticado hoje. Um exemplo comum seriam necessidades de ferramentas especializadas que são utilizadas relativamente pouco pela população. Equipamentos de produção para um projeto específico e equipamentos de recreação que podem ser usados apenas algumas vezes por ano, são exemplos simples. Do outro lado do espectro, as necessidades diárias, tais como tecnologias de comunicação pessoal e semelhantes, são disponibilizados da mesma maneira, com a expectativa de retorno provavelmente apenas quando o item falhar, de modo que possa ser reciclado ou reparado. Este conceito de passar de uma sociedade orientada à propriedade para uma orientada a acesso é uma noção poderosa. Hoje, algumas indústrias de aluguel já têm visto os frutos deste conceito, na forma de conveniência, mesmo em um sistema de mercado. Mais uma vez, em comparação com o modelo atual, essas instalações existem como as lojas fazem hoje, com demanda regional dinamicamente calculada, para garantir abundância de suprimento e evitar a escassez e derrapagens. A diferença é que nada é vendido e o ethos é de um sistema estrategicamente eficiente e interativo de partilha, com, novamente, retornos ocorrendo quando a vida do produto expira ou quando o produto não é mais necessário. Como uma parte, há uma reação comum a essa ideia dizendo que problemas como o entesouramento ou algum tipo de abuso se seguiria. Esta suposição é basicamente a sobreposição das consequências do mercado monetário em curso sobre o novo modelo, erroneamente. As pessoas no mundo de hoje, impulsionadas pela escassez, acumulam e protegem impulsivamente quando elas têm algo, por temer ou desejar a exploração de bens pelo seu valor de mercado. Não há valor de revenda no sistema, pois não há dinheiro. Portanto, a ideia de acumular qualquer coisa seria uma inconveniência ao invés de uma vantagem. 3b3 Rastreamento feedback. O rastreamento e feedback, como indicado acima, é parte integrante da manutenção do sistema, tanto a nível regional como global, tão fluido quanto possível, quando se trata não só do atendimento da demanda regional, por meio de suprimentos adequados, mas também mantendo em ritmo com as mudanças nas tecnologias de extração, produção, distribuição e novas demandas. Naturalmente, estes fatores são altamente sinergéticos. Sistemas de sensores, programas e outras tecnologias de rastreamento de recursos têm tido rápido desenvolvimento, para vários usos industriais. Sistemas modernos de registros comerciais já estão bastante avançados no contexto apropriado, quando se trata de demanda e distribuição. A questão é apenas a sua escalabilidade, em certos contextos, para contabilizar todos os atributos necessários. Em conclusão a esta seção de fatores macroeconômicos, a consideração primordial é a eficiência em todos os níveis e isso tem sua própria lógica causal, como observado anteriormente, quando considerados na maior interconectividade sistêmica, ecológica e física, inerente ao mundo natural. Esta eficiência tem a ver com a redução de resíduos e a satisfação das necessidades humanas, sempre orientados em suas possibilidades pelo estado atual da tecnologia, através do método científico. Fatores microeconômicos a serem buscados. Tendo em conta estes chamados conceitos macroeconômicos, é importante reafirmar que os princípios subjacentes, relativos à máxima eficiência, produtividade e sustentabilidade são os mesmos ao longo de todo o modelo, de ponta a ponta. Isto é, novamente, a linha de pensamento que deriva do método científico,
calculada no quadro empírico da própria lógica da lei natural. Agora, enquanto a teoria econômica tradicional, baseada no mercado, considera a microeconomia como um estudo sobre o comportamento dos indivíduos, das famílias e das empresas que tomam decisões baseadas nos mercados, determinações de preços e outros fatores baseados essencialmente no movimento de dinheiro de várias maneiras, o contexto microeconômico é bastante diferente. Considerações microeconômicas, neste novo modelo, giram em torno dos métodos efetivos de um bom design e produção, em si. Estas são basicamente organizadas em torno de dois fatores. 1. Eficiência no design do produto. 2. Meios de eficiência da produção. 1. A eficiência no design do produto relaciona-se com a integridade do próprio design. Hoje, a eficiência de custos e as ineficiências técnicas resultantes, associadas ao processo corporativo de concorrência, e a grande duplicação desnecessária de bens específicos, criou um clima de desperdício desnecessário e limitada expectativa de vida dos produtos. Há também, como será discutido em maiores detalhes em um momento, poucos protocolos de reciclagem embutidos, se houver, durante estes designs de produtos. Isto é importante porque a reciclagem avançada ajudaria em mais preservação de materiais, no longo prazo, aumentando a eficiência a longo prazo. Da mesma forma, as tecnologias proprietárias, que servem ao interesse de preservar as cotas de mercado para uma empresa em particular, criaram um ambiente onde há muito pouca compatibilidade dos componentes entre os múltiplos fabricantes dos mesmos produtos básicos. Portanto, 5 fatores componentes são relevantes aqui. Primeira, durabilidade otimizada. 1b, adaptabilidade otimizada. 1c, padronização universal. 1d, protocolos integrados de reciclagem. 1i, propício para automação. Primeira, durabilidade otimizada. Durabilidade otimizada significa simplesmente que qualquer bem produzido é feito com a intenção de durar tanto tempo quanto possível, da forma mais estratégica possível. A noção de estratégico é importante aqui pois isso não quer dizer que todos os gabinetes de computador, por exemplo, devem ser feitos de titânio, simplesmente porque ele é muito forte. Mais uma vez, este é um cálculo de design sinérgico, onde a noção de o melhor material para um determinado propósito é sempre relativa às necessidades paralelas de produção que também podem exigir esse tipo de material. Portanto, a decisão de usar um material específico deve ser avaliada não apenas em seu uso para o bem específico, mas também comparando-o com as necessidades de outras produções que exigem eficiência similar. Nada existe fora desta comparação centrada em sistemas. Todas as decisões industriais são tomadas com a consideração do maior grau sistêmico de relevância. Esse interesse para criar o estrategicamente melhor é crítico para a sustentabilidade humana, especialmente quando se tem relatado que estamos usando nossos recursos naturais hoje mais rápido do que o planeta os está gerando, devido a tais ineficiências. A moderna cultura do descartável não só é dirigida por um sistema de valores hedonistas, míope, imposto pela publicidade moderna e as atuais medidas de riqueza e sucesso, mas também é necessário para manter o sistema de trabalho remunerado, uma parte fundamental da manutenção do funcionamento da economia de mercado. 1b. Adaptabilidade otimizada. A adaptabilidade otimizada é na verdade um subcomponente do rendimento otimizado, no contexto da engenharia de design. Hoje, de automóveis a telefones celulares, aumentos de eficiência por avanços tecnológicos continuam ocorrendo rapidamente. No entanto, mesmo com esta rápida taxa de mudança, outros atributos de ordem maior permanecem os mesmos por períodos de tempo relativamente longos, por tendências históricas. Em outras palavras, diferentes componentes da produção têm diferentes taxas de mudança e isso significa que um sistema de adaptabilidade e atualização ativa pode ser prefigurado por meio de análise de tendências, com as expectativas resultantes incluídas em um design existente no melhor grau possível. Um exemplo seria a taxa de mudança do chip de processamento de um sistema de computador, CPU. O avanço do poder de processamento do chip vem se acelerando rapidamente, devido à lei de Moore. Como resultado, muitos aplicativos de software,
conforme eles melhoram para utilizar estas novas velocidades habilitadas, não vão funcionar em sistemas de computador com chips mais antigos. Isso normalmente força o usuário a comprar um novo sistema de computador, mesmo que a única questão verdadeira seja a CPU, não todo o sistema. Embora outros fatores possam estar em jogo, tais como a compatibilidade do sistema com um novo chip, raramente as pessoas atualizam apenas esses chips, mesmo que seja viável. Este tipo de adaptação é crítica hoje, em todos os níveis, o que faz alusão ao próximo componente econômico, padronização universal. 1C. Padronização universal. A padronização universal é um conjunto de protocolos otimizados, gerados a partir do feedback industrial de massa, de forma colaborativa, que trabalha para criar compatibilidade uniforme, universal, de todos os componentes associados a um determinado gênero de produto. Hoje, essa falta de padronização é uma fonte não só de grande desperdício, mas de grande instabilidade no funcionamento dos produtos comuns, uma vez que o ethos competitivo e a intenção de propriedade restringem a eficiência de uma maneira poderosa. Esta prática tem sido justificada sob o pretexto de progresso no design, com a premissa de que as empresas concorrentes, incentivadas por ganhos financeiros, vão superar umas às outras e, portanto, ser mais produtivas na inovação. Embora possa haver alguma verdade nisso, o atraso, o desperdício e a instabilidade causados não justificam a prática. Além disso, tem sido, e sempre será, o compartilhamento de informações, a longo prazo, que tem provocado a inovação, tanto pessoal como social. A criação de um banco de dados de componentes conhecidos, por indústria, com informações ativamente compartilhadas, em todo o mundo, como um ponto de referência de design e feedback, na criação de peças e produtos comuns, não é uma tarefa difícil e certamente não iria inibir o avanço tecnológico ou engenhosidade. De qualquer forma, ele apresentaria informações e perspectivas mais diversificadas e, portanto, melhores decisões poderiam ser tomadas, mais rapidamente. 1D. Protocolos integrados de reciclagem. Isto significa simplesmente que o estado atual da reutilização de componentes e materiais é otimizado diretamente e considerado estrategicamente, na própria concepção do produto. Novamente, isto não acontece nos dias de hoje, de qualquer forma eficaz. Um levantamento de aterros sanitários do mundo encontra muitos componentes úteis que foram descartados em conjunto com sistemas maiores, produtos. Uma vez que uma corporação normal, que produz esses itens, raramente encoraja a sua devolução para reprocessamento direto, este é o resultado inevitável. Além disso, enquanto os sistemas de reciclagem de plástico tradicional, vidro, papel e outros estão operando com eficiência moderada, este processo é muito bruto e ineficaz em relação à regeneração direta, conectada à indústria. Considerações de reciclagem otimizadas para reutilizar materiais, pré-formatados ou não, seria o padrão. No final, aterros não existiriam nesta abordagem, já que há uma maneira de reutilizar praticamente tudo o que se produz, se tivéssemos o interesse em fazê-lo. 1. Propício para a automação. Isto significa que o design de um dado produto considera o estado de automação do trabalho, procurando remover o envolvimento humano, sempre que possível, usando um projeto mais eficiente e muitas vezes menos complexo. Em outras palavras, parte da equação da eficiência é fazer com que a fabricação seja fácil de produzir por meios automatizados, levando em conta o estado atual das técnicas de automação. Procuramos simplificar a maneira com que os materiais e os meios de produção são usados, para que o número máximo de produtos possam ser fabricados com a menor variação de materiais e equipamentos de produção. Mais sobre o assunto na próxima sessão. 2. Meios de eficiência da produção. Meios de eficiência da produção, como um componente econômico, referem-se às ferramentas reais e aos métodos utilizados na própria produção industrial. Enquanto isso também poderia ser considerado um fator macroeconômico, em muitos aspectos, ele é considerado um fator microeconômico baseado no fato de que se relaciona com a produção específica, direta, bem como com os papéis do trabalho humano. Os meios de produção de qualquer coisa estão diretamente relacionados com o estado da tecnologia. A partir da Revolução Neolítica,
com o advento de ferramentas de pedra, até o nascimento, hoje, da cibernética e das máquinas que pensam, que podem analisar, executar e resolver problemas, a fundação central de todo o trabalho tem sido um compromisso com ferramentas tecnológicas auxiliares disponíveis. A tendência tem sido um alívio do trabalho, em geral, com uma redução geral da participação do trabalho humano em cada setor como relatado para capacidades. Há 200 anos, a indústria agrícola utilizava a maioria das pessoas, nos Estados Unidos. Hoje, apenas uma fração muito pequena está trabalhando na agricultura devido à aplicação de máquinas e automação. Este fenômeno e tendência de mecanização são importantes porque hoje eles estão desafiando a própria base do sistema de trabalho por renda, pois conjuntamente estão prenunciando que a produtividade está caminhando para um ponto que poderia ser chamado de pós-escassez. Hoje, somos mais produtivos, com menos pessoas em um determinado setor, em relação ao tempo e capacidade, devido à aplicação de tecnologias de automação. De muitas maneiras, esta realidade marca uma das mudanças mais significativas em nossa evolução social, desafiando o próprio tecido do nosso sistema social vigente, revelando imensas possibilidades para o futuro, tanto quanto a criação de uma abundância estratégica. Assim, essa capacidade é maximizada, reduzindo a força de trabalho humano como a conhecemos, por uma aplicação abundante e expansão da automação, aumentando vastamente a produtividade. O envolvimento do trabalho humano, enquanto ainda necessário, mesmo em fases mais avançadas, é reduzido à fiscalização geral destes sistemas automatizados, conforme eles são implantados. Fábricas também já não estão limitadas por restrições tradicionais derivadas de um calendário de 5 dias por semana, de 8 horas de duração, uma vez que não há nenhuma razão, dada a possível redução maciça da contribuição humana. Estes sistemas agora podem funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, se necessário. Como uma parte, a seguinte questão é muitas vezes colocada: quantas pessoas são necessárias para supervisionar os fluxos de operações e lidar com a resolução de problemas? Esse tipo de pergunta pode ser respondida por meio da avaliação das tendências estatísticas atuais, calculando a média entre elas, em seguida, extrapolando-as para o futuro. No entanto, há uma confusão comum entre trabalho no sentido de labuta corriqueira pela qual o incentivo monetário é uma recompensa normal, e o trabalho que todos os seres humanos, devido ao interesse criativo puro e intenção contributiva, desempenham tão bem. Uma profunda mudança de valor, assumida pelo MZ, é que o progresso da clássica distinção de trabalho vai se transformar em um tipo de contribuição social, que é, na verdade, prazerosa e interessante para as pessoas. Hoje, em todo o mundo, o interesse humano em explorar, criar e melhorar existe, independentemente da imposição monetária. No entanto, devido a uma pressão constante por renda, no modelo atual, quase todos esses atos assumem o contexto necessário de uma busca de dinheiro para a sobrevivência. Pode-se argumentar que isto poluiu o sistema mais natural de incentivo humano para explorar, aprender e criar, sem essa pressão. Isso observado, a noção de trabalho, no contexto de supervisão das operações, sistemas de reparos e outras manutenções, provavelmente não seria reduzido ao tipo de trabalho penoso que tantas vezes consideramos a realidade do trabalho, nos dias atuais. Em vez disso, o ato é respeitado como uma forma de contribuição pessoal para proveito pessoal e social, uma vez que todo ato envolvido neste tipo de sistema tem um benefício pessoal direto para as pessoas que trabalham para mantê-lo funcionando sem problemas. Mais uma vez, esse incentivo é quase inexistente no modo atual, uma vez que o sistema capitalista é projetado para que todos os benefícios de lucro sejam apropriados pelos proprietários das empresas, com os frutos da produção muitas vezes nunca relacionando-se ao trabalhador, em um sentido direto, mas via meras recompensas salariais abstratas. Hoje, as relações empregado-proprietário existem como uma espécie de guerra de classes, com a animosidade entre os grupos sendo uma ocorrência comum. Nesta nova abordagem, todos os atos de contribuição beneficiam a pessoa que executa o ato e a comunidade em geral. Eles estão conectados diretamente. Isto sendo compreendido, apenas uma pequena fração da população seria necessária,
por assim dizer, para se envolver na manutenção dos sistemas centrais, provavelmente cerca de 5% da população, quando os métodos industriais alcançarem as possibilidades modernas. Estes 5% poderiam, então, ser repartidos entre toda a população. Assim, se uma determinada população de uma região da cidade fosse de 50.000 pessoas, o sistema industrial exigiria 2.500 pessoas, assumindo uma semana de trabalho tradicional, de 8 horas por dia, durante 5 dias por semana. Isso se traduz em 100.000 horas sendo trabalhadas por semana. Em termos da população total, esta responsabilidade de trabalho equivaleria a uma obrigação mútua de cada pessoa trabalhar apenas 2 horas por semana. Claramente, isto é um cenário hipotético, uma vez que, em um sistema tão avançado, um sistema que serve a todos, os valores humanos mudariam muito e muitos, provavelmente, se sentiriam honrados em assumir mais horas, reduzindo a obrigação dos outros. Mais uma vez, estamos falando de manutenção de estruturas, aqui, em oposição a um trabalho imersivo, como é atualmente entendido e necessário. Na realidade, uma sociedade livre, desta natureza, poderia criar uma erupção de avanço criativo e progresso nunca antes visto, com pessoas trabalhando para contribuir em formas vastas e robustas. Por quê? Porque, mais uma vez, esses indivíduos também estariam ajudando a si próprios, diretamente, no processo. Qualquer invenção ou avanço na eficiência serve a toda a comunidade, neste modelo. O interesse próprio se torna interesse social. Assim, para concluir este ponto, estes novos meios de produção tratam de focalizar o núcleo do trabalho em produtividade técnica verdadeira, que tem retornos sociais, pessoais diretos, com mais pródigo foco em automação, e com tanto aumento de eficiência, via tecnologia e automação, quanto possível. Como com qualquer coisa com esta brevidade, temos uma incompletude inevitável. Outros fatores, tanto macro quanto micro, podem ser expressos com mais pormenores. No entanto, se a pessoa segue este fluxo básico de pensamento, uma linha de pensamento regida pela lógica científica para assegurar otimizada eficiência física e sustentabilidade, esses outros parâmetros inevitavelmente surgem. Em suma, o resultado deste sistema requer o mesmo tipo de engajamento respeitoso como com qualquer outro sistema natural. Assim como a nossa compreensão da floresta, de sua regeneração e biodiversidade levou a uma filosofia básica para participar desse ecossistema, com respeito às suas vulnerabilidades, para garantir sua integridade a longo prazo. Este modelo social é uma tentativa de espelhar o mundo natural, da forma mais direta possível, e pode ser considerado um sistema natural como qualquer outra coisa que encontramos na natureza, como um ecossistema. Ele será perfeito? Não. Mas o fundamento lógico está lá para permitir melhoria constante, muito além do estado das coisas de hoje. Figura 1. Visão esquemática do sistema. Figura 2. Expressão matemática do processo sistêmico. No livro é feito um detalhamento muito maior das fórmulas matemáticas e esquemas de funcionamento deste modelo econômico baseado em recursos. Para um estudo mais aprofundado, com o intuito de maiores esclarecimentos sobre a modelagem econômica e matemática do sistema proposto, bem como para a expansão destes conceitos e maiores refinamentos futuros, necessário se faz ler a obra original do Movimento Zeitgeist. No livro Movimento Zeitgeist definido, também é descrito um possível modelo de funcionamento de interface direta entre a população e os meios produtivos da sociedade. Interface de design colaborativo. O ponto de partida para a interação em uma sociedade eficiente e sustentável é o IDC, ou Interface de Design Colaborativo. O IDC poderia, abstratamente, ser considerado o novo mercado ou o mercado de ideias ou projetos. O projeto é o primeiro passo para qualquer interesse de produção e essa interface pode ser iniciada por uma única pessoa, ela pode ser iniciada por uma equipe, ela pode ser iniciada por todos. Ela é open source, de acesso aberto e ela viria na forma de uma interface web online. A noção de mercado é expressa aqui não para combinar com a noção de comércio, mas sim com a noção de partilha e de tomada de decisão em grupo. Tal como acontece com o mercado de vendas tradicional,
há um tipo de comportamento coletivo da multidão que produz as decisões, ao longo do tempo, como um todo grupal, em relação a que produtos desenvolver, demanda, e que bens perecerão, falta de demanda. Em certo sentido, este processo democrático é adotado, mas por meios diferentes. Além disso, todos os projetos apresentados, em criação ou considerados completos, são armazenados, para pesquisa, em um banco de dados de acesso aberto. Este banco de dados torna todos os projetos disponíveis para outros usarem ou construírem em cima. Desta forma, é semelhante a um catálogo de mercadorias tradicionais, comumente encontrado hoje, exceto que contém projetos digitais que podem ser enviados para produção, a qualquer momento, a pedido. Este sistema de criação de design e propostas é o método como a própria demanda é avaliada. Ao invés da publicidade tradicional e do sistema unidirecional de proposta de bens ao consumidor, onde as empresas trabalham para convencer os consumidores a respeito do que devem comprar, com o público indo principalmente com o fluxo, favorecendo ou não os lançamentos de bens, componentes ou características, por meio da compra ou não, este sistema funciona de maneira oposta, mais envolvente e democrática. Nesta nova abordagem de design, de tipo código aberto, ou open source, toda a comunidade internacional tem a opção de apresentar ideias para que todos possam ver, comparar e construir em cima dos projetos, aproveitando o poder da experiência coletiva e conhecimento global. Um mecanismo do IDC seria na forma de uma interface interativa, como vemos comumente hoje em software de desenho assistido por computador, CAD, ou engenharia auxiliada por computador, CAI. Em suma, esses programas são capazes de criar digitalmente e representar qualquer design de produto dado, contendo todas as informações a respeito de como deve ser feita, no final, a fabricação física. Figura 3. Exemplo de interface de design CAD. Como uma parte, muitos, considerando as exigências educacionais para se envolver com tal interface, podem estar preocupados com a complexidade de uso. Naturalmente, o designer mais dedicado irá desenvolver as habilidades necessárias em qualquer grau em que estiver interessado, já para o usuário mais casual, diferentes graus de complexidade da interface e habilidades orientadas podem ser utilizadas. Esta interface mais amigável pode se desenvolver de uma forma similar a como computadores pessoais transitaram de interfaces de codificação proprietárias complexas, com instruções de entrada manual, para as agora onipresentes interfaces simples, com sistemas gráficos de ícones, que permitem aos usuários operar de forma mais intuitiva. Futuros programas do tipo CAD/CAI provavelmente vão evoluir da mesma forma, tornando o processo interativo mais acessível. Em muitos casos, como o banco de dados é sempre preenchido com projetos em curso ou já existentes, a prática será a de construir sobre o trabalho dos outros. Por exemplo, se um engenheiro está interessado na otimização de um telefone celular, ele tem a opção de construir sobre qualquer projeto de telefone existente na base de dados, em vez de começar do zero. O benefício desta plataforma colaborativa não pode ser suficientemente enfatizado. Ao invés de limitar a entrada de design para, digamos, uma sala de reuniões de engenheiros e profissionais de marketing, como é prática comum hoje em dia, literalmente, milhões de mentes podem ser reunidas para acelerar qualquer ideia, nesta abordagem. Este novo sistema de incentivos também garante que todos os interessados no produto receberão exatamente o que todo mundo provavelmente receberá, em estados de otimização avançados, onde o interesse pessoal torna-se diretamente ligado ao interesse social. Além disso, tendo em conta os padrões de hoje, provavelmente nem todo mundo deseje ou precise ser um designer. Muitas pessoas estariam suficientemente satisfeitas com o que já haveria sido posto em marcha por outros com, talvez, personalizações menores ao longo do caminho. Hoje, na verdade, uma porcentagem muito pequena da população cria e projeta a tecnologia dominante e produtos que usamos, e esta especialização pode, naturalmente, continuar no futuro, em algum grau, mesmo que seja em benefício de todos, se mais mentes cooperarem. Se o sistema de ensino é orientado para longe da aprendizagem mecânica e da sua base antiquada, que se originou na ordem social do século XIX, poderíamos ver uma explosão de contribuições e criatividade. Tudo isto entendido,
Um componente extremamente importante destes programas de design e engenharia, hoje, é como eles podem agora incorporar física avançada e outras propriedades do mundo real, da lei natural, ao projeto proposto, para testes. Em outras palavras, o produto não é apenas visível, em um modelo visual estático com propriedades apontadas, ele pode realmente ser testado ali, virtualmente, em um grau relevante. Por exemplo, todos os novos projetos de automóveis de hoje, muito antes de serem fisicamente construídos, são submetidos a processos de teste digitais complexos que ajudam muito na integridade do projeto. Ao longo do tempo, não há nenhuma razão para acreditarmos que não vamos ser capazes de representar digitalmente e incorporar aos sistemas para testes a maioria de todas as leis da natureza, aplicando-as em contextos diferentes, virtualmente. Na citada obra do movimento Zeitgeist, também é abordado o importante tema da descentralização como necessidade de funcionamento deste novo modelo econômico e social. O paradoxo da descentralização. Embora a retórica de uma sociedade global, com valores globais enfatiza este modelo socioeconômico, é importante compreender a natureza redundante e descentralizada de seu layout. John Dalberg Acton, primeiro barão de Acton, uma vez afirmou: o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Essa perspectiva temente ao poder é certamente bem justificada na história e muitos que ouvem sobre um sistema social como o aqui sugerido, muitas vezes assumem que esta sociedade global é governada por um mainframe, uma máquina, um grupo de elite de tecnocratas ou algo similar. É importante lembrar que quase todas as sociedades anteriores viveram dentro de grande escassez e, portanto, de grande conflito. Isso, aliado ao fato de que o dinheiro e os recursos têm sido um meio para obter poder, geralmente depois de uma boa dose de batalha, reforçando um status e hierarquia dominante, mostra que não devemos ficar surpresos com estas reações. No entanto, esta afirmação também é profundamente contraprodutiva no seu conjunto, uma vez que dá a sensação de paranoia, de que ninguém pode ser confiável, se lhes for dada qualquer tipo de controle sobre os outros. Uma vez que um produto é projetado, ele é processado através dos filtros de eficiência e sustentabilidade mencionados, os quais, invariavelmente, consideram o estado dos recursos mundiais, juntamente com uma rede global para contribuição no design. Ao mesmo tempo, as decisões sociais de ordem maior, ou seja, aquelas decisões um dia tomadas por representantes eleitos, são produzidas por consenso da população, diretamente. A única centralização verdadeira, inerente, é esta rede digital conectando o próprio mundo. Isto posto, poderíamos considerar alguns problemas possíveis nesta circunstância da mesma maneira como pensamos sobre a internet hoje em dia, que é essencialmente a mesma infraestrutura. Hacking, por exemplo, que é o ato de perturbar, roubar ou corromper um programa ou informação digital ao invadir o código-fonte, pode ser uma preocupação. No entanto, temos que primeiro perguntar por que alguém iria realizar tal ato, no novo modelo. Uma vez que todo o sistema é projetado para prover a todos, onde está o incentivo para perturbá-lo? Qualquer um desligando um sistema deste tipo está também fechando os seus meios para contribuir e se desenvolver. Uma analogia seria uma pessoa hoje vivendo em um prédio de apartamentos, onde todos compartilham a infraestrutura de serviços, tomar a decisão de destruir o fusível ou o disjuntor da caixa elétrica que distribui a energia elétrica de entrada para alimentar todo o prédio. Por que eles iriam fazê-lo se desligariam a sua própria eletricidade, também? É importante revisar por que as pessoas podem ser tão cruéis hoje. A raiva é produzida pela privação e algum ato externo muitas vezes é interpretado como a fonte deste abuso. Assim, em retribuição, as pessoas hoje em dia atacam e violam sites e similares para fazer um protesto ou se vingar. Em uma sociedade otimizada e eficiente, é difícil de entender onde a fonte de tal angústia e indignação se materializaria. Se uma pessoa não gosta da forma como o sistema está funcionando, de uma maneira específica, eles têm a capacidade de alterá-lo por meio da obtenção de consenso com os outros. O sistema é emergente. No entanto, no caso em que isto acontecer, existe uma solução simples: redundância ativa. Em uma sociedade orientada monetariamente,
com base em eficiência de custos, vemos pouca redundância para proteção contra falhas, pois é inviável por ser cara. Por exemplo, vemos um avião com 2 motores e ambos são necessários para voar. Por que não criar um avião com 2 motores principais e 2 motores de biciclo, que não estão em operação quando o avião está em condições plenas de funcionamento, mas no caso de um motor falhar, outro motor é capaz de assumir? A rede de servidores principais, que permite a conectividade e unificação social, poderia ter 5, 6, 7, 20 níveis de redundância e backup automáticos, em caso de algo falhar. Pode não ser perfeito. Alguns dados podem ser perdidos. No entanto, mais uma vez, isso não é uma utopia. No que diz respeito a quem tem o poder para perceber o problema e implementar esta redundância, existem equipes técnicas para monitorar a rede, assim como para qualquer outra vocação existente. É claro, a questão então surge: e se alguém da equipe técnica está corrompido e propositadamente mexe no sistema? Mais uma vez, a questão central é: por que eles fariam isso? Qual é o incentivo? Na eventualidade de isto ter ocorrido, não demoraria muito para que outros possam perceber e o sistema poderia ser corrigido no mesmo aspecto de redundância, com a pessoa sendo removida. Essa pessoa, então, seria questionada por seus pares e pela sociedade em geral para entender melhor por que este ato ocorreu. No geral, nós confiantemente nos entregamos à autoridade o tempo todo. Os médicos, mecânicos e qualquer outra especialização sempre envolvem um nível de confiança por parte daqueles que procuram esse tipo de ajuda, e na maioria das vezes, mesmo em uma sociedade monetária, que gera desonestidade, as pessoas são, na sua maioria, honestas, ou tão honestas quanto elas podem ser, a maior parte do tempo. É simplesmente demasiado cínico assumir que qualquer atribuição de controle é perigosa. Em nenhum momento da história da humanidade nós deixamos de compartilhar algum nível de poder, delegando a responsabilidade para outros. Em quase todos os casos, como com a odontologia ou mecânica, a natureza do poder delegado em questão é caracterizada pela sua qualificação técnica, precisamente o tipo de supervisão defendida dentro do atual contexto. O reforço seria para ajudar a si próprio, o que significa ajudar a sociedade, não a explorar ou abusar. Literalmente, não há reforço de recompensa para esse tipo de comportamento negativo, em oposição ao estado natural de corrupção geral em que perseveramos hoje. No que diz respeito à própria rede física, ela é descentralizada, na sua orientação, de muitas maneiras, muitas vezes mais do que vemos hoje. O layout topográfico da Terra faz com que muitas coisas sejam logicamente óbvias, quanto à localização de estruturas. Pessoas, sendo sociais, têm, naturalmente, um interesse em ter algum tipo de centralização comunitária, a existência de certas áreas de fornecimento de energia, como para energia solar, eólica, geotérmica e hídrica, esculpe seus próprios locais logicamente, redes de extração, produção e distribuição também têm uma lógica topográfica inerente. Uma vez que a eficiência exige que mantenhamos tais instalações próximas umas das outras tanto quanto possível, reduzindo o desperdício de energia, transportes, etc. As próprias cidades mudarão de duas maneiras principais. Primeiramente, a construção e criação de redes do sistema interno da cidade vão procurar atingir o mais elevado estado de eficiência técnica possível, incluindo infraestrutura sustentável, casas, redes de produção, distribuição e similares, tendo a base dos sistemas em consideração direta. Em segundo lugar, espera-se que, devido à evolução de efemerização, uma dada cidade irá produzir todos os produtos regionais localmente. A gestão da cidade no nível das infraestruturas amplas, como onde colocar uma ponte, também será um processo de tomada de decisão regional, posta em movimento pela democracia direta. A alocação de terras funciona da mesma maneira, mesmo que esse seja um assunto mais amplo, que é abordado no ensaio Tendências pós-escassez, Capacidade e Eficiência. É claro que cada cidade se conecta naturalmente a outras cidades, idealmente com sistemas de transporte avançados, que podem de forma limpa e fluida mover as pessoas. Sistemas de trens tipo maglev estão caminhando para serem o próximo estágio de transporte rápido, seguro e eficiente,
com pouco ou nenhum impacto ambiental, em comparação aos aviões, ônibus e carros movidos a petróleo. Quanto ao motor de uma cidade, que é a sua indústria, redes digitais e sistemas de sensor trabalham para reunir dados regionais e não regionais importantes. Isto está relacionado à rede de gestão global de recursos, como descrito antes, e ambas as redes regionais e globais de medidas permitem que todas as cidades cidadãos tenham um senso holístico do que está acontecendo, afetando a produção e outros fatores ambientais importantes. Assim, esta rede poderia muito bem ser centralizada em seus dados e fluxo de recursos brutos para instalações de produção internas de uma cidade, mas é descentralizada de modo que uma cidade não precise fazer importação de mais nada. Ela é em sua maior parte autossuficiente. Todas as produções ocorrem internamente, sem importação e exportação de bens produzidos, apenas recursos. Essa ideia de autossuficiência por grau de escala é importante e até mesmo se aplica em relação às estruturas, tais como casas. A casa ideal estaria fora da rede e seria autossuficiente em seu abastecimento de energia e com fontes de energia de backup redundantes posicionadas se algo ficar comprometido. Dito de outra forma, não há apagão central em tal sistema baseado em redundância natural. Por exemplo, se uma rede de fornecimento de energia de base está sendo usada e aquela rede cai, ela teria pouco efeito sobre as casas se essas casas também são projetadas para coletar de fontes de energia locais, e deste solar, e, portanto, serem autossuficientes. Da mesma forma, não há uma coisa que possa perturbar o sistema internacional. Ao contrário das estruturas monetária e cambial modernas, que são altamente centralizadas e podem causar estragos globalmente se as coisas derem errado, um problema em uma cidade teria pouco efeito sobre qualquer outra cidade. Então, na verdade, uma sociedade organizada apropriadamente não é centralizada em qualquer sentido real. É mais correto dizer que se trata de um sistema descentralizado global, com vários graus de redundância inerentes, que, grau a grau, conecta-se pelo fluxo de informações e canais físicos para adquirir recursos apropriados, a serem utilizados para a economia local de cada região.